Welcome back to the show, everyone. Let's first get started with... Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Vamos começar com as notícias das últimas 24 horas. No fim do dia, 27 de junho, a Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos realizaram o que o Comando Central americano descreveu como 10 ataques direcionados a instalações militares iranianas, perto do Estreito de Hormuz, no sul do Irã. Esse é o vídeo que eles divulgaram. Eu contei apenas 5 alvos no vídeo, mas, de qualquer forma, o Irã respondeu na manhã seguinte, no dia 28 de junho, com uma grande ofensiva. Eles lançaram mísseis contra 8 bases militares americanas localizadas no Kuwait e no Bahrein. O Irã afirma que causou danos significativos nessas bases, e há relatos de que interceptores de defesa aérea acabaram atingindo um prédio residencial no Bahrein. Mesmo assim, o Irã deixou bem claro que vai tratar os navios no Estreito de Hormuz de forma mais dura agora, porque os Estados Unidos estão dizendo que todos esses ataques são justificados pelo fato de o Irã ter atingido o Bahrein, ou por vários petroleiros não seguirem a rota designada. E que de agora em diante, as bases militares americanas podem esperar o que eles chamam, entre aspas, de inferno. Bom, para falar sobre tudo isso e muito mais, eu estou aqui com Kajay Tanur. Ele é analista político, comentarista, ativista, autor e muito mais. Também amigo do programa. Cash, bom de novo. Bom te ver, Danny. Certo. Qual é a sua reação a esses ataques durante a noite? Essa já é a segunda vez que o memorando de entendimento é completamente desrespeitado pelos Estados Unidos. Até o Barak Ravid, aquele jornalista da Axios ligado à Unidade 8200, está alertando que isso pode muito bem significar o colapso do chamado Acordo de Cessar-Fogo. O que você pensa e como reage a isso? Olha, eu não acho que seja um colapso total, mas com certeza é um sinal muito ruim. Essas coisas, sabe, eu acho que ainda vai ter muito vai e vem. Eu lembro da Guerra da Coreia, que durou quase 2 anos e meio. Eles começaram as negociações por um cessar-fogo e levou 2 anos e meio até finalmente chegarem a um ponto em que assinaram um armistício, que os Estados Unidos romperam logo em seguida. Mas os Estados Unidos, como diz o Sergei Lavrov, não são um país capaz de cumprir acordos. Então, claro, eles já violaram o artigo 1 e o artigo 5. Isso é muito claro. O Irã declarou que é responsável pelo trânsito através do estreito, e eles sabem por onde os navios devem passar para estarem seguros. E pelo que parece, o petroleiro panamenho e o petroleiro de Singapura estavam violando essas diretrizes. Ninguém sabe ao certo por que fizeram isso, mas eles estavam navegando bem próximos à costa de Omã. E por causa disso, o Irã mandou o que basicamente foi um toque de advertência. Foi só um ataque com um único drone na ponte do navio. Não causou danos. O navio conseguiu seguir viagem, mas foi um aviso. E em resposta a isso, os Estados Unidos iniciaram ataques pesados. A gente não sabe exatamente o quanto foram severos, mas claramente foram ataques cinéticos fortes ao longo do estreito contra instalações iranianas. E claramente, eles não fizeram nada porque o Irã revidou na hora. E alguns dos ativos mais importantes que os Estados Unidos têm na região foram atingidos, principalmente o quartel-general da 5ª Frota, sabe? A base de apoio naval no Bahrein. Essa foi atingida. É uma base enorme. Normalmente, antes do início da chamada Guerra do Ramadã, ela teria cerca de 9.000 soldados. E também no Kuwait, as bases de Ali al-Salem e de outros militares foram atingidas. Então, fica claro que o Irã ainda tem capacidade de reagir. E reagir com força. Já os Estados Unidos parecem estar limitados a fazer ataques mais de aparência, mais simbólicos. Eles mostram só imagens de fumaça e poeira, mas a gente não sabe se isso realmente teve algum efeito concreto. E eu acho que o Irã, como eu já disse antes, ainda leva vantagem por alguns motivos estruturais muito importantes. Eles têm mais determinação, estão aprendendo mais rápido.
Só o fato de os Estados Unidos ainda terem permitido ser atingidos nessas bases mostra que ainda não aprenderam nada. As vantagens econômicas e de custo, as vantagens geográficas e as vantagens estratégicas que o Irã tem, nada disso mudou com essas trocas. Mas isso mostra que o chamado cessar-fogo é frágil e eu acho que ainda vai levar muito tempo até que as coisas se resolvam a ponto de a gente poder dizer que, bom, agora sim a situação se estabilizou. Certo. A gente pode ir agora para a reação do Donald Trump no Truth Social, ou para o anúncio dele dizendo que aeronaves dos Estados Unidos acabaram de atacar locais de armazenamento de mísseis e drones iranianos, além de radares costeiros, por violarem o acordo de cessar-fogo. De novo, é bem possível que eles nunca aprendam. Pode chegar a um ponto em que a gente não consiga mais ser razoável e seja forçado a completar militarmente o trabalho que começamos com tanto sucesso. Se isso acontecer, a República Islâmica do Irã deixará de existir. E KJ, isso realmente remete àquela época em que, apesar de o Irã ainda mostrar capacidade de retaliação, de continuar atacando e até de tentar controlar o Estreito de Hormuz, o Trump volta a fazer um tipo de declaração que eu lembro bem causou muita polêmica. Aquela fala sobre acabar com a civilização iraniana. Agora ele está dizendo que vai acabar com o Irã por completo. Qual é a sua reação a isso? E é curioso se isso está acontecendo enquanto como fechado. Bom, o que eu quero dizer é que isso são ameaças genocidas. Elas são ilegais pelo direito internacional e, de forma bem clara, são ilegais. Contradizem os termos do memorando de entendimento que diz sem agressão e sem ameaças de agressão. Uma ameaça de eliminar um país inteiro é uma ameaça genocida. Isso não deve e não pode ser tolerado. Mas isso mostra, primeiro, a mentalidade dos Estados Unidos e também pode indicar que o país está se preparando para o uso de armas nucleares. Eu acho que essa é uma possibilidade muito real, porque como a gente sabe, e como eu acabei de dizer, no campo cinético, nas armas convencionais, os Estados Unidos simplesmente ficaram sem opções. Estão numa situação de zugzwang. Ela não consegue fazer o que quer do ponto de vista cinético usando apenas armas convencionais. É por isso que, como eu já disse antes, durante a Guerra do Golfo, em 1991, os Estados Unidos fizeram algo em torno de 108 mil missões em 38 dias. Já durante a Guerra do Ramadã, conseguiram fazer só cerca de 1/8 disso, 13 mil missões no mesmo período de 38 dias. E isso contando com o apoio de inteligência artificial para mira, logística e tudo mais, o que em teoria deveria acelerar tudo. Em outras palavras, os Estados Unidos têm hoje mais ou menos 1/8 da capacidade de projeção que tinham há 35 anos. Isso não é um bom sinal. Ou seja, os Estados Unidos não têm mais esse tipo de capacidade de projeção estratégica e tática. E por causa disso, pode muito bem estar pensando em usar armas nucleares. Agora, o que isso significa num contexto político mais amplo? Bom, significa que nem a Rússia nem a China vão ficar paradas. Quer dizer, basicamente a gente estaria caminhando direto para o Armagedon se isso acontecer. Então são atitudes muito tolas, ações tolas, gestos tolos, sinais tolos que não vão levar a lugar nenhum. Eu acho que a melhor estratégia dos Estados Unidos é se concentrar e tentar chegar a algum tipo de acordo razoável com o Irã e salvar o que der, o que restar do memorando de entendimento, para avançar em direção a uma paz estável, custe o que custar. E isso vai levar mais tempo do que, digamos, 60 dias. A gente está o quê? Há uns 30 dias até agora. E a gente falou da última vez no programa sobre o Vietnã. Quer dizer, o Vietnã teve um período de mais de 7 anos depois do Tratado de Paris, em que os Estados Unidos continuaram bombardeando o país inteiro, principalmente nas áreas ao redor, no Laos e no Camboja. Essa guerra só terminou 7 anos depois disso. Então isso mostra que sim, os Estados Unidos não são um país capaz de cumprir acordos, como a Rússia já disse. E o Irã está dizendo que, depois desses ataques,
vai responder de forma mais dura a futuras violações do cessar-fogo e que já esperavam por isso o tempo todo. É o que o porta-voz da Guarda Revolucionária Iraniana está dizendo. Eles dizem que, se o inimigo quebrar seus compromissos e violar o cessar-fogo, vão responder com mais força do que antes. Mas, KJ, os Estados Unidos não estão levando essas palavras a sério. Segundo algumas fontes, há uma movimentação na região que muitos chamam de a maior operação logística da história. Só nos últimos 7 dias, a atividade aérea logística dos Estados Unidos aumentou quase 20 mil toneladas, funcionando sem parar por 76 dias. Então, não parece haver nenhuma redução de tensão por parte dos Estados Unidos. Eles não saíram da região. Estão pensando em colocar parte desses recursos em instalações subterrâneas, mais longe dos drones e mísseis iranianos. Mas a escalada continua. E acho que não é surpresa a gente ver ataques acontecendo agora por causa disso. Quer dizer, com certeza, essa escalada logística é bem preocupante. Se você quer acompanhar e prever quando e onde uma guerra vai acontecer, é só seguir a logística, certo? Na Guerra do Vietnã, por exemplo, dava para saber onde o combate ia ser mais intenso, só observando para onde estavam mandando o estoque de manteiga de amendoim. Então isso é algo fundamental. Os Estados Unidos parecem estar se preparando para mais um grande confronto direto, mas isso não muda os pontos essenciais do que a gente acabou de dizer. Como eu já falei, existem 6 assimetrias centrais que os Estados Unidos simplesmente não conseguem superar. Se alguém acha que consegue, está lutando contra a realidade. E a geografia é um fator decisivo. Quer dizer, o Irã se entrincheirou nas montanhas. São bunkers escavados em granito, bem profundos, algo que eles aprenderam com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte passou quase 80 anos enfrentando os Estados Unidos. Eles descobriram como lidar com a agressão americana. E os iranianos pegaram essa experiência, essa tecnologia e esse conhecimento e transformaram as montanhas de Zagros num verdadeiro labirinto de bunkers e postos avançados. Isso não é fácil de superar, por mais que os Estados Unidos achem que conseguem. Mas, por outro lado, de novo, os estados do Golfo, onde ficam todas as bases americanas, estão em planícies aluviais planas, basicamente deserto. Não dá para se proteger muito bem na areia. Mais uma vez, o Irã é quem tem a vantagem de posição, como se estivesse nas arquibancadas, com a visão de cima do jogo. Ela tem uma visão de cima de todo o Golfo e de todos os estados do Golfo Pérsico, como se fosse um campo aberto, quase como um anfiteatro, sabe? Uma visão panorâmica de toda a região. Então, os Estados Unidos estão em grande desvantagem, como a gente também sabe. Essas munições foram rapidamente esgotadas. As armas de longo alcance provavelmente estão pelo menos 50% esgotadas. Os interceptadores, a gente sabe, estão bastante reduzidos. Ou seja, o estoque é um problema real. O estoque, os mercados e também as eleições de meio de mandato, tudo isso são fatores importantes que entram nesse cálculo. Mas para mim não está claro por que os Estados Unidos estão pensando de uma forma tão limitada, se colocando, na prática, diante de mais uma rodada de represálias devastadoras por parte do Irã. E eu também achei esse relatório do Dropsite News particularmente interessante. Segundo um funcionário dos Estados Unidos, quando perguntaram por que o exército americano está voltando a atacar áreas como a ilha de Qashm, em Surak, que já tinham sido atingidas várias vezes antes, um alto funcionário do Departamento de Defesa disse à Fox News que o Irã restabeleceu suas posições desde o cessar-fogo de 7 de abril. Ele disse que desde o cessar-fogo, o Irã se reestruturou. Por isso, os alvos agora estão no Estreito de Hormuz. Muita coisa foi danificada. Muita mesmo. Mas eles mudaram tudo de lugar. Então isso parece assim um jogo de quem desiste primeiro, KJ. Isso pode continuar por muito tempo. Quer dizer, será que agora é uma guerra de desgaste? Ou são os Estados Unidos prolongando uma guerra da qual não conseguem sair?
Ou talvez um pouco dos dois? Way out of, or maybe a combination of both? Olha, eu realmente acho que essa guerra vai durar muito, mas muito mais do que a maioria das pessoas imaginava. E com certeza, muito mais do que os Estados Unidos esperavam. Eles dizem agora que estão jogando um jogo de bate e corre, ou como alguns chamam de forma bem feia, cortando a grama. Mas isso não vai funcionar. Como eu disse, o Irã tem vantagens fundamentais. E outra vantagem fundamental, ou uma assimetria, se quiser chamar assim, é que o Irã tem uma estratégia muito diferente em relação aos Estados Unidos do que os Estados Unidos têm em relação ao Irã. Ou seja, os Estados Unidos tinham originalmente um plano chamado Batalha Armar, que era um plano de decapitação e cegamento. Eles achavam que iam decapitar a liderança, que iam cegar todas as suas capacidades e depois, aos poucos, desgastar toda a sua artilharia de contra-ataque e o seu poder de alcance. Mas isso não aconteceu. A tentativa de decapitação não funcionou, porque no momento em que eliminaram a liderança, todo o comando se dividiu em comandos independentes. É uma estratégia de estrela do mar. Você não consegue decapitar uma estrela do mar. Ela simplesmente começa a se regenerar e vira várias outras estrelas do mar. Essa foi a chamada estratégia em mosaico, que mostrou que em poucas horas eles conseguiram reagir com uma força enorme contra instalações dos Estados Unidos. Basicamente fizeram o oposto. Deixaram os Estados Unidos cegos. Os radares americanos foram atingidos, as bases americanas foram atingidas, e quem acabou entrando na luta com a retina descolada foram os próprios Estados Unidos, algo que até hoje não conseguiram consertar. Esse foi o primeiro ponto. E depois, claro, a estratégia do Irã não é só essa descentralização, mas também a difusão, a dispersão e a distribuição do seu poder. Isso torna o país imune, ou pelo menos muito resistente, a essa abordagem americana de ataques de precisão. Os Estados Unidos não têm, realmente não têm, munições de longo alcance suficientes, munições de precisão de longo alcance, pelo que a gente consegue ver pelos estoques, para eliminar todas as capacidades distribuídas e dispersas do Irã. E é exatamente para isso que eles vêm se preparando, sabe, há pelo menos 4 décadas. Então eu acho que os Estados Unidos calcularam muito mal essa situação. Eles acham que podem fazer uma guerra de desgaste lenta, que podem se rearmar aos poucos. Acham também que podem usar algum tipo de estratégia na chamada Zona Cinza, enquanto vão tentando minar o controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz. Mas isso não vai acontecer. Basicamente, se eu fosse usar uma analogia de combate, é como se o Irã tivesse a capacidade de sufocar o adversário a qualquer momento que quiser. E mesmo quando ele solta aquele estrangulamento, ele ainda está pronto para aplicar de novo. E pode chutar as pernas a qualquer momento, além de mirar na cabeça. Então tem várias vantagens. E os Estados Unidos estão realmente com dificuldades. Já levaram um golpe nas pernas. As bases, de onde projetavam seu poder, não estão mais funcionando. É como se tivessem uma retina descolada, ou seja, tem uma visão muito limitada sobre o Golfo Pérsico, porque os radares estratégicos que foram destruídos, até onde eu sei, não foram substituídos. Perderam vários aviões AWACS. Estão perdendo aviões tanque de reabastecimento, o que impede que façam as missões mais longas que vinham da Europa. Então, existem várias desvantagens que os Estados Unidos estão enfrentando. E, mais uma vez, eu acho que o ponto principal para os Estados Unidos é encarar a realidade e chegar a um acordo razoável com o Irã, para encontrar algum tipo de convivência estável, inclusive reconhecendo o direito do Irã de controlar o Estreito de Hormuz. Isso é bem simples no direito marítimo. O direito marítimo fala sobre águas territoriais. E águas territoriais não são uma abstração. Tradicionalmente, elas ficavam entre 5 e 12 milhas da linha costeira. O motivo para essa distância era que até esse ponto, o poder terrestre conseguia exercer força material sobre o mar.
O Irã já mostrou que é totalmente capaz de fazer isso. E eu acho que os Estados Unidos precisam encarar isso como um ponto de partida, um fato concreto, e a partir daí fazer negociações racionais que permitam as coisas se estabilizarem e voltarem ao comércio normal. Caso contrário, o resto do planeta, incluindo os próprios Estados Unidos, vai estar numa situação muito, muito ruim. A gente já falou sobre isso antes. Os petroquímicos são a base, não só o petróleo e o gás, mas toda a indústria petroquímica é a base da civilização moderna. Sem isso, a gente não tem plástico, não tem remédio, não tem fertilizante, não tem nada. E o que estamos enfrentando é uma catástrofe global, com os Estados Unidos brincando de roleta russa, prejudicando não só a própria economia, mas o planeta inteiro. Very well said, and even in just the very concentrated example of the Strait of Hormuz, even in just this latest round of escalation by the United States and Iranian retaliation, the rate of shipping in the Strait of Hormuz, what everyone was so excited about in the mainstream media, the Trump administration, that the vessels going through the strait were increasing as the MOU was taking effect. Now, apenas 24 navios nas últimas 24 horas, e até menos, eu diria, menos de 5, desde o início da escalada. Então, mesmo só nesse ponto, KJ, esse comércio deveria estar aberto. Deveria estar voltando aos níveis de antes da guerra. Esse é o objetivo final. O Irã já deixou claro que isso não vai acontecer, a menos que sejam eles a administrar o processo. E claro, você mencionou o exemplo do corredor Oman-Estados Unidos. Isso seria uma alternativa à gestão iraniana. Mas isso não vai funcionar, porque o Irã não vai deixar esses navios passarem sem consequência, só para mostrar que é ele quem controla a situação. E mesmo assim, a gente ainda está longe daquele número de mais de 100 navios que passavam antes de 28 de fevereiro. Isso tem enormes repercussões globais. E, no entanto, os mercados, os preços do petróleo, tudo parece ignorar o perigo. Os Estados Unidos... Some have posited the United States as an imperialist power is trying to destroy actually the global economy and doesn't care about any of this. But yet there's this other part of the contradiction where indeed you said midterms, oil prices, cost of living, all of this production itself is in danger. So what is this? It's like another game of chicken. Why play it, and what's going on here? Olha, se alguém tiver que desviar, vai ter que ser os Estados Unidos. Mas voltando a essa ideia de jogo de coragem, não dá para brincar disso quando se trata de cadeias de suprimentos. Porque os Estados Unidos também estão totalmente envolvidos nessas cadeias. O país é liderado por advogados e, no momento, parece haver uma forte influência de advogados e corretores de imóveis conduzindo as negociações. Eu já disse isso antes. O setor imobiliário, se você pensar em terra, não tem cadeia de suprimentos. Mas as cadeias de suprimentos são essenciais. O seu carro, por exemplo, tem cerca de 30 mil componentes, e a grande maioria vem de outros países, especialmente da China. Se você pensar em qualquer coisa que usa no dia a dia, tem algum tipo de cadeia de suprimentos envolvida. Às vezes eu digo o seguinte, olha, se a gente parar de receber nafta, se houver uma redução na quantidade de nafta derivada do petróleo, então a gente não vai ter mais plástico. Isso quer dizer que você teria que desnaftizar a sua casa inteira, ou seja, a fiação de cobre não teria mais isolamento. Os 1 a 3 quilômetros de fios de cobre dentro do seu carro também ficariam sem isolamento. E aí as pessoas dizem, ótimo, precisamos acabar com os plásticos. Mas elas não entendem, o plástico está em tudo. Você não vai substituir o isolamento de um fio de cobre por madeira ou cerâmica. Simplesmente não dá. E as suas roupas têm plástico. Sabe, uma fralda de bebê comum tem o quê? 60% de plástico. Sabe, você vai reciclar isso? Não, acho que não. Tem gente que simplesmente não entende
as cadeias de fornecimento do plástico. Mas o sistema capitalista é construído em cima de cadeias de fornecimento transnacionais. E quando você começa a quebrar essas cadeias, acaba se prejudicando de formas totalmente nocivas para si mesmo. Um exemplo bem rápido. Os Estados Unidos criaram esse esquema fraudulento, completamente fraudulento, dizendo que lá em Xinjiang, na China, os uigures estavam sendo escravizados e forçados a trabalhar nos campos de algodão. Agora, quando se fala em escravidão em campos de algodão, é bem claro qual país fez isso e ficou rico com isso. Com certeza não foi a China. A maior parte do trabalho nos campos de algodão em Xinjiang é feita de forma mecanizada e não existe escravidão nem genocídio de uigures. É pura propaganda, mas é um tipo de propaganda que foi tão eficaz que as pessoas repetem sem nem pensar. Uma das coisas que aconteceu por causa disso foi que os Estados Unidos pararam de importar algodão de Xinjiang. E aí, depois que fizeram isso, perceberam que não tinham mais algodão pólvora, que é essencial para fabricar os projéteis de artilharia usados contra a Rússia na guerra por procuração na Ucrânia. Aí começaram a agir como se a China estivesse retendo o algodão deles. Não, vocês é que impuseram sanções ao algodão de Xinjiang. Agora lidem com as consequências, com a cama que vocês mesmos arrumaram. Porque quando você elimina uma parte grande do fornecimento de algodão, vai acabar enfrentando problema também com o algodão pólvora, que é um componente central do explosivo usado nas munições explosivas. De certa forma, os Estados Unidos estavam se prejudicando sozinhos. Na verdade, foi bom terem reduzido o número de projéteis, mas dá para ver que essa falta de pensamento sistêmico, essa falta de compreensão das cadeias de suprimento, esse erro de entendimento, eles acham que podem simplesmente cortar uma parte ou bloquear um pedacinho dessa rede sem perceber que isso gera efeitos em cadeia que acabam voltando para eles mesmos. Esse tipo de falta de compreensão sistêmica, de visão dialógica e dialética, é, na minha opinião, um ponto cego real dos Estados Unidos. E o país vai pagar por isso, e vai continuar pagando. Agora, sobre como os Estados Unidos estão pagando por tudo isso, e talvez sobre as consequências, algo que quase não se comenta é que com essa postura destrutiva em relação ao Irã, parece que o mundo está se movendo muito rápido rumo a um cenário em que os Estados Unidos podem acabar isolados. Tem um relatório mostrando que a China não só desafiou as restrições tecnológicas, as sanções e tudo mais, para continuar desenvolvendo tecnologia de ponta num ritmo tão acelerado que já superou os Estados Unidos em boa parte dos avanços, mas também acabou de dar mais um passo. Construiu o supercomputador mais rápido do mundo, classificado como o mais veloz mesmo, sem usar nenhuma GPU. KJ, talvez você possa comentar sobre as implicações mais amplas disso e o que mais está acontecendo em volta desse cenário. O que muita gente, por causa dos preços da gasolina, do petróleo e por causa da natureza mais direta do conflito, pode estar deixando passar. O mundo está mudando muito, enquanto a guerra com o Irã se arrasta, sem fim à vista. Bom, o primeiro ponto a destacar é que a China está se tornando uma potência tecnológica e científica. Não há dúvida disso. Quem realmente acompanha ciência e tecnologia precisa entender que a China está avançando. Ela está na faixa de ultrapassagem. E, por exemplo, o ASPI, que monitora tecnologias críticas, afirma que a China domina cerca de 95% de todas essas tecnologias. Há 20 anos era o contrário, mas agora a China lidera em 95% das tecnologias críticas. Mesmo assim, ainda tem gente dizendo, especialmente esses caras do setor de inteligência artificial, que a China teria roubado tudo da gente. Não, isso é uma completa besteira. Se a China tivesse roubado essas coisas, então ela teria feito isso viajando para o futuro e trazendo de volta para o passado. Então, se a China descobriu como fazer viagem no tempo, aí sim a gente tem um problema ainda maior para pensar. Mas se a gente assumir que a China não faz viagem no tempo,
O que acontece é que ela está na frente em várias áreas de tecnologia crítica. E isso se resume ao fato de que a China investiu em educação. Eles formam entre 7 e 10 vezes mais engenheiros. Quer dizer, vai para a China, dá uma olhada no currículo deles, pega um livro de matemática do ensino fundamental e vê quantos daqueles problemas você consegue resolver. Eu venho de uma família de matemáticos. Eu tive dificuldade com isso, sabe, com esses problemas. Mas a questão é que a China é um país cuja liderança, boa parte dela, é formada por engenheiros e cientistas. Outras pessoas já disseram isso, mas eu venho falando há muito tempo, bem antes de começarem a repetir. Já os Estados Unidos, em grande parte, são liderados por advogados e empresários que não deram certo. E o fato é o seguinte: se você está numa disputa de ciência e engenharia, e de um lado tem advogados e do outro cientistas, os cientistas vão vencer. E é basicamente isso que a gente está vendo agora. Os chineses estão avançando, e enquanto isso, os Estados Unidos estão ficando para trás. O país vem perdendo qualificação. É isso que o capitalismo faz. Ela emburrece a própria população e tira as habilidades das pessoas, de modo que a gente fica cada vez menos capaz de pensar de forma crítica. E mais ainda, cada vez menos capaz de lidar com desafios conceituais básicos, como matemática e ciências avançadas. Então isso é uma espécie de dimensão estrutural, uma contradição interna do capitalismo. Por exemplo, nas sanções sobre chips, foram os advogados de patentes, que criaram o que chamaram de um estrangulamento em 4 pontos contra a China, feito para eliminar o desenvolvimento industrial e tecnológico do país. E quando fizeram isso, alguns anos atrás, ainda no governo Biden, os advogados dos CSIs comemoraram. Disseram: estamos basicamente sufocando a China para matá-la. A China está essencialmente morta. O desenvolvimento tecnológico da China basicamente chegou ao fim. Agora é só uma questão de ficar se mantendo à tona até afundar de vez. Eles eram tão arrogantes, tão confiantes nisso, mas o fato é que essas pessoas não sabiam nada, absolutamente nada sobre ciência. Tudo o que sabiam tinha a ver com direito. E ainda assim, se orgulhavam disso. E claro, não funcionou. A China simplesmente disparou na frente. Desenvolveu outras coisas, outras tecnologias, outras metodologias e por aí vai. É isso que acontece quando você tem cientistas e engenheiros, gente treinada para resolver problemas, em vez de advogados, que são formados para criar problemas e obstáculos. Isso simplesmente não deu certo. Só um exemplo bem rápido. Se a gente pensar nos fundamentos da física, a tecnologia dos semicondutores tem o quê? Menos de um século. Uns 80 anos, mais ou menos. Mas tudo que é desenvolvido em semicondutores pode, com o tempo, ser reinventado, descoberto ou projetado de outra forma. Isso inclui litografia de altíssima precisão, fabricação de chips e por aí vai. Todos esses processos podem em algum momento ser reproduzidos. Quando os Estados Unidos fizeram isso, a China reagiu apertando o controle sobre os elementos de terras raras. E se você entende um pouco sobre esses elementos ou sobre a tabela periódica, basicamente, a China tirou do alcance fácil do Ocidente e das empresas ocidentais de armamentos 2 linhas inteiras da tabela periódica. A questão é a seguinte: você pode sempre desenvolver tecnologia, mas não dá para engenheirar um novo elemento. Isso é algo fundamental na própria natureza da estrutura atômica. Não tem como criar esses elementos, pelo menos não de um jeito simples. A China tem um monopólio sobre os elementos de terras raras desde os anos 90, mas começou a desenvolver suas tecnologias nessa área lá nos anos 70. Ou seja, ela estava pensando com 50 anos de antecedência. E agora, basicamente, tem um quase monopólio sobre os elementos de terras raras, especialmente no processamento desses elementos. E o curioso é que eles nem são realmente raros, mas é difícil encontrar concentrações significativas deles. Se eu fosse dar uma analogia, seria como tentar construir um carro
a partir do ferro que existe no sangue humano. Você precisa refinar, extrair muito sangue humano ou muitos cadáveres para conseguir ferro suficiente para transformar em algo utilizável. É mais ou menos esse o nível de concentração de que estamos falando. A China desenvolveu tecnologias para tornar isso viável, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico, num processo que levou cerca de 5 décadas. Os Estados Unidos não fizeram nada disso, e agora acham que podem simplesmente jogar dinheiro no problema e recuperar seus elementos de terras raras. Mas tudo isso serve para mostrar o seguinte: quando você investe em educação, como a China faz, ela gasta 4 vezes mais com educação do que com o próprio exército. Os Estados Unidos gastam 4 vezes mais com o exército do que com educação. Essa diferença, mais cedo ou mais tarde, cobra o seu preço. É por isso que a China está avançando. E é por isso que qualquer ideia mal pensada de um grupo de advogados de patentes para tentar travar o desenvolvimento industrial da China simplesmente não vai funcionar. Em vez disso, os Estados Unidos estão tentando moldar a sociedade e a economia por meio da tecnologia, com manobras jurídicas inteligentes. Mas isso não vai dar certo. O que precisa ser feito é investir na ciência básica, na engenharia de base e educar as pessoas, não tirar delas as habilidades e nem deixá-las menos capacitadas. E esse orçamento militar de 1 trilhão e 150 bilhões de dólares, se alguém olhar mesmo as letras miúdas, por mais vagas que sejam, faz exatamente o oposto do que você está sugerindo, KJ. Ele vai lá e dobra a aposta na burrice, como se diz. E olha, a notícia de última hora é que parece que a próxima rodada de negociações entre os Estados Unidos e o Irã foi cancelada. Isso segundo a mídia israelense, mas muitas vezes a mídia israelense adora dar mais notícias, pelo menos quando o assunto é paz. Então essa é a situação agora. Quando a gente fala dos aspectos negativos, QJ, do que você acabou de descrever aqui, de como os Estados Unidos estão agindo como um império pelo mundo, temos o Maritime Executive soando o alarme, e eu vou mostrar 2 exemplos de como tudo isso pode estar saindo pela culatra. Eles mencionaram 3 grandes limitações dessa dependência atual do que chamam de coerção naval, bloqueios e sanções. E explicaram como essas 3 limitações, o fato de que o poder naval sozinho não garante a passagem por um ponto de estrangulamento disputado, como o Estreito de Hormuz, que uma interrupção física das rotas comerciais, como um bloqueio, na prática anula as sanções econômicas, porque países como a Índia podem ter que escolher entre aplicar as sanções ou garantir sua segurança energética. E que as sanções secundárias perdem credibilidade quando o principal ponto de estrangulamento está fechado. Se referem ao Estreito de Hormuz e a como os Estados Unidos tiveram que aliviar as sanções contra a Rússia para compensar essa escassez. E aí vem esse outro fato. Eu acho que tem um ponto maior e mais amplo aqui, KJ, que quase ninguém está comentando. O prestígio de países como China, Rússia e Irã só cresce. No caso da China, isso acontece porque ela não está envolvida em coerção econômica, não impõe sanções e não participa de guerras diretas. Com isso, ela vem ganhando uma influência enorme no mundo. A tal ponto que hoje, na África, esse continente tão rico, já nem existe mais debate sobre negociar com os Estados Unidos ou com o Ocidente em vez da China. Não, agora é a China que se tornou a principal parceira para o desenvolvimento, enquanto o Ocidente praticamente saiu da conversa por causa da forma como trata o continente africano. Mas isso, na verdade, é um microcosmo do que está acontecendo no mundo todo. KJ, o que você acha disso? Quais são os seus comentários? Sim, você está absolutamente certo. Quer dizer, a primeira coisa sobre essa questão da coerção naval é que as potências imperiais do Ocidente sempre foram potências navais. Começando por Portugal, depois Espanha, o Reino Unido, todos eles, e também os Estados Unidos, todos foram potências navais. Existe um teórico militar chamado Alfred Thayer Mahan, que basicamente dizia que o poder marítimo domina a terra.
Em outras palavras, o país com a marinha mais forte acaba controlando o mundo. Mas no começo do século XX, um geógrafo britânico disse que, na verdade, isso já não era mais o caso. Esse era Halford Mackinder, e ele dizia que à medida que a massa continental da Eurásia se conecta por meio de ferrovias e outros métodos logísticos, o poder terrestre vai se tornar mais forte do que o poder marítimo. E claro, o poder terrestre está intimamente ligado à capacidade de bloquear pontos de estrangulamento, porque esses pontos sempre foram controlados pelas marinhas imperiais ocidentais. Então eu acho que há uma mudança fundamental acontecendo. Mais uma vez, os Estados Unidos não estão interpretando os sinais corretamente. Não estão percebendo como o vento mudou de direção. E eu acredito que esse é um dos principais deslocamentos em curso. À medida que o mundo caminha para a multipolaridade e para a resistência contra o hegemon unipolar, esse hegemon precisa entender que o controle dos mares, por si só, simplesmente não é suficiente. Antes, a Grã-Bretanha dominava os mares. Hoje não é mais assim. E com certeza, os Estados Unidos, com todos os seus navios e porta-aviões, não conseguem controlar o Estreito de Hormuz. Quem controla é o Irã. É uma potência terrestre, mas as vantagens geográficas e estruturais que tem, por estar de frente para todo o estreito, fazem com que o controle esteja nas mãos dele. Então, os Estados Unidos precisam encarar essa realidade. O outro ponto que eu acho que está relacionado, como você mencionou, é que, antes disso, os Estados Unidos não só controlavam as rotas navais, mas também controlavam na prática o Estreito Econômico de Hormuz, que era administrado a partir de Nova York, ou seja, o fluxo de dólares americanos. Esse fluxo de dólares, que podia ser restringido, liberado ou sancionado contra determinados países, deixou de ser eficaz, porque os Estados Unidos acabaram abusando desse poder. Isso fez com que outros países buscassem novas formas de compensação e liquidação. No fim das contas, eles acabaram se prejudicando por usar demais esse instrumento. É como abusar de um remédio, de um antibiótico. Chega uma hora que ele simplesmente para de funcionar. E ao abusar desse poder, os Estados Unidos empurraram outros países a se afastarem do uso do dólar como moeda de reserva e de todos os mecanismos de compensação ligados a ele. Mas a parte sobre a África, eu acho que é realmente importante e serve como uma lição para o resto do mundo. Mostra como o mundo inteiro está passando por uma transição, em que a China se apresenta como um parceiro estável e confiável para o comércio e para o desenvolvimento. Ela não cobra um preço desproporcional, não impõe empréstimos abusivos, nem exige reestruturações ou mudanças no sistema político. A proposta é simplesmente fazer um desenvolvimento de ganha-ganha, um comércio de ganha-ganha, que quando acontece sem coerção, é uma relação em que todos saem ganhando. As duas partes se beneficiam, essencialmente porque ambas buscam equivalência na troca. E além disso, tem o enorme subsídio da China, o grande apoio ao desenvolvimento da infraestrutura africana, principalmente nas áreas de eletricidade, água, geração de energia e por aí vai. Essas são questões fundamentais que estão mudando os fatos no terreno. E qualquer pessoa que ache que, entre aspas, a China está colonizando a África é sinceramente alguém sem noção, porque não entende nada sobre o que foi a colonização de verdade. A colonização atrasava as regiões periféricas para usá-las apenas como fonte de matéria-prima e de mão de obra. Mas, se a gente olha o que vem acontecendo na relação da África com a China, é um processo de desenvolvimento enorme, de fortalecimento interno, de industrialização local em grande escala. E tudo isso vai exatamente na direção oposta a séculos de colonização. Na verdade, faz parte de um processo de desenvolvimento e de descolonização que a China claramente está ajudando a impulsionar nesse contexto. Olha, eu acho que muita gente que acompanha algo como o caso do Irã, por exemplo, acaba se prendendo demais ao lado mais cinético da coisa.
E aí pensam que, quando o Irã aceita conversar com os Estados Unidos sobre esse memorando de entendimento, isso permitiria que os Estados Unidos se recuperassem. E logo depois, o país voltaria à guerra. Por mais que isso possa ter um fundo de verdade, eu diria que isso só faria sentido no longo prazo, como você mesmo mencionou antes, sobre as limitações dos Estados Unidos nessa fase de recuperação. Acho que o ponto é o seguinte: não importa o que aconteça daqui para frente, se a guerra continuar na Ásia Ocidental do jeito que está, essas dinâmicas de que a gente está falando só vão se acelerar e piorar. Os Estados Unidos não podem simplesmente sair dessa situação, fazendo a mesma coisa repetidas vezes, e esperar que os resultados no resto do mundo sejam diferentes. Como você disse antes, o país deveria chegar a um acordo com o Irã e agir de uma forma bem diferente, se quiser sair disso com alguma firmeza e com alguma esperança de prolongar sua influência por mais tempo. Mas eu fico me perguntando, diante de todos esses acontecimentos e da realidade da posição dos Estados Unidos no cenário global, o que eles poderiam realmente fazer? E eu acho que essa é justamente a grande pergunta que os governantes do Império também estão se fazendo. O que a gente pode fazer para mudar essa dinâmica sem realmente mudar todo o funcionamento do próprio sistema? Parece um dilema enorme, e não só difícil de resolver. Será que é possível resolver? E isso leva a questões que, na minha opinião, são bem existenciais para o Império, no sentido de que o agora está acontecendo. O presente está acontecendo. Esses são problemas sérios que precisam ser resolvidos já. Mas, por enquanto, não parece haver soluções. O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que o que a gente está vendo aqui, desculpa insistir nesse ponto, é o núcleo das contradições do próprio capital. Ele se desindustrializa, se financeiriza e, por causa disso, acaba destruindo a própria capacidade de resistir e reagir. Ou, nesse caso, a capacidade de agredir e dominar. Ele não vai se reindustrializar. Não dá para imaginar os Estados Unidos se reindustrializando sem uma mudança para uma economia planejada. Em outras palavras, o país teria que começar a se mover em direção a uma política industrial socialista, com planejamento e política industrial de verdade, além de requalificar a força de trabalho e tirar a população da miséria. Ele consegue fazer essas coisas. É capaz de fazer isso. É um pouco como perguntar se um parasita é capaz de deixar de ser um parasita. Sabe, o leopardo não vai virar vegetariano. O parasita não vai mudar. Então eu acho que é muito, muito difícil. Dentro desse tipo de lógica, dentro desse quadro e dessa ideologia já determinados, será que eles conseguem mudar? Será que conseguem fazer alguma coisa? O que poderiam fazer de diferente? Bom, como você mesmo disse, eles podem cometer aquela insanidade clássica de repetir a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Nesse caso, fazer menos e ainda assim eles maiores. Se você bombardeou por 39 dias e isso não teve nenhum efeito, que efeito 10 ataques vão ter? Não vai fazer diferença. Outra coisa que é possível, e você sabe disso muito bem, eu acredito que eles estão pensando seriamente sobre isso, é recorrer de novo a ataques nucleares. Podem ser armas nucleares táticas ou até mesmo estratégicas. É por isso que a gente ouve essa linguagem de ameaça genocida, tipo, vamos apagar vocês do mapa, ou vocês não vão mais existir como país ou como civilização. Eu acho que essa é uma das opções que eles colocaram na mesa. E claro, seria uma catástrofe. Mas há membros da classe dominante que preferem ver o fim do planeta a ver o fim do próprio poder, dos próprios privilégios e da própria hegemonia. Então eles podem estar dispostos a ir tão longe assim. Eu costumo dizer brincando, mas só meio brincando, que se você olhar para alguns desses membros da elite, eles não têm medo da morte, porque de certo modo já estão mortos por dentro.
Com certeza, eles estão mortos espiritual e moralmente. E eu acho que eles não se importam em destruir o planeta inteiro, se isso garantir alguma chance de continuar controlando, dominando, explorando e violando o resto da humanidade. Mas eu acredito que, no fim das contas, essas são situações críticas que exigem que as pessoas no Ocidente realmente tomem uma atitude e trabalhem para mudar o sistema deles, torná-lo menos violento, menos militarista, mas também transformá-lo de forma profunda, desde a base, num sistema que realmente sirva às pessoas e não a um pequeno grupo de elites plutocráticas. E por último, sobre o Irã, eu acho que as pessoas estão criticando o país simplesmente por estar disposto a dialogar. Essa é uma parte, eu diria, do regime hiperativo da pseudo-esquerda, que acha que o Irã deveria destruir o império e o imperialismo sozinho, enquanto fala isso com todos os privilégios de serem eles mesmos imperialistas ocidentais. Então, não há nada de errado em conversar. O diálogo é essencial. Os vietnamitas tiveram que dialogar com os americanos. Os coreanos dialogaram com os americanos. No fim das contas, todas as guerras precisam acabar. E elas acabam por meio de negociação. O diálogo tem que acontecer. E o Irã, pelo que eu posso ver, tem se comportado de maneira ética e tentado, tanto quanto possível, cumprir seus próprios compromissos e também o direito internacional. Pelo que eu percebo, não violou o direito internacional de forma significativa desde que toda essa confusão começou. E também, quando eles dizem que vão controlar o Estreito de Hormuz, eles estão no direito deles de fazer isso. Primeiro, como eu já disse, porque pelo menos metade dessas águas é territorial. E segundo, porque estão em guerra e precisam, do ponto de vista deles, garantir que tudo o que entra ou sai seja puramente comercial e não tenha relação com logística militar ou outros desdobramentos perigosos. Então eles estão totalmente dentro do direito deles, dentro da lei, mas também dentro da lógica da situação em que se encontram. Eles estão fazendo o que consideram necessário. E os Estados Unidos, junto com as alianças ocidentais em torno dos Estados Unidos, precisam entender que é isso que está acontecendo. Esses são os fatos no terreno, e há boas razões racionais para agir assim, tanto do ponto de vista lógico e racional, quanto do ponto de vista do direito internacional. E olha, acho que a gente tem ouvido isso repetidas vezes ao longo dos últimos anos, especialmente desde 7 de outubro de 2023. Mas, na verdade, desde fevereiro de 2022, quando começou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a gente tem sido inundado, então eu não culpo as pessoas, nem 150%, mas a gente tem sido inundado por protestos enormes, guerras que abalam o mundo inteiro. Os Estados Unidos, neste momento, realmente não têm outra opção a não ser se envolver nessas guerras. Se quiserem alcançar esses objetivos distantes, que são simplesmente inatingíveis, mas que ainda assim precisam ser alcançados para que o país consiga se manter. Então você tem Rússia, Ucrânia, tem o Irã, tem essas guerras enormes que têm uma importância global gigantesca. In that space that a lot of people may misconstrue the geopolitical and global realities and maybe impose their worldview of, well, the path to victory is, okay, you have this side versus this side, and it's going to have to be the just side that destroys the other side. When in fact, I think the reality is that what Russia, China, Iran, what they're trying to build actually has to be built now, and it has to be. Esses países estão resistindo de uma forma bem diferente no geral e estão usando a própria capacidade de se defender como um ponto de partida para desenvolver um tipo diferente de mundo. Their development of a different kind of world, one that, yes, is not predicated on the destruction of. Uma que sim, não se baseia na destruição de ninguém. E eu acho que isso é algo com que as pessoas vão ter que lidar e aceitar, porque no fim das contas, o foco deveria estar, como você disse, KJ, para quem assiste a esse programa, ou a qualquer outro do mundo ocidental,
e mudar o comportamento ou a forma como uma nação ou uma entidade, como o chamado Ocidente coletivo, é governada. Se ela for governada por uma lógica de guerra sem fim, ou de acumulação infinita de capital para pouquíssimos, então não dá para esperar que outros países que estão tentando construir algo diferente e melhor acabem fazendo tudo por você. Ultimately do everything for you. Ultimately, it is the responsibility of people. No fim das contas, é responsabilidade das pessoas que vivem dentro da barriga da fera garantir que essa fera deixe de ser uma fera. E seja qual for o caminho para chegar lá, o importante é chegar. Isso é questão de tática e estratégia. No fim do dia, essa é a realidade. E acho que a gente já viu isso acontecer várias e várias vezes. É sempre assim. A Rússia não está fazendo o suficiente. A China não está fazendo o suficiente. Agora o Irã também não está fazendo o suficiente. Todo mundo nunca faz o bastante. Até quando? Até o momento em que alguém olha no espelho e pensa: será que eu não estou fazendo o suficiente? Será que nós não estamos fazendo o suficiente? Será que a gente não tem um senso coletivo de como agir? Essas são as minhas reflexões. Mas e você, KJ? O que acha? That's my thoughts, but your thoughts, Cajun. Olha, eu tendo a concordar com você, Dani. Acho que a gente não está fazendo o suficiente, digamos assim, no chamado Ocidente coletivo. As pessoas de consciência que são contra a guerra, contra o imperialismo, a colonização, esse tipo de violência imperial estrutural. Acho que ainda tem muito mais que pode ser feito dentro do próprio centro imperial. E para mim é um pouco fácil demais simplesmente subir num palanque e dizer: vocês aí que lutem, sabe? Quer dizer, acho que é importante que as pessoas no Ocidente imperial, que nasceram em meio ao privilégio e que são sustentadas e fortalecidas por esse privilégio, parem de dizer o tempo todo para os outros países o que fazer, como governar, como conduzir suas nações. Deixem que eles tomem suas próprias decisões. E eu acho que o mais importante é a gente se concentrar no que pode ser feito aqui, no coração da fera. Sabe, a questão é, onde é que a gente pode construir poder coletivo e criar uma pressão real sobre os órgãos de violência, destruição e opressão? Acho que essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. O que o resto do mundo está fazendo? O que o Sul global está fazendo? Eu acho que eles estão fazendo o melhor que podem. Estão tentando construir um sistema alternativo. Vai ser um processo longo e lento. A estrutura em que a gente vive hoje foi construída ao longo de mais de 500 anos. Ela não vai ser desmontada da noite para o dia, e não vai ser desmontada usando as ferramentas do próprio opressor, como algumas pessoas da casa do opressor vivem gritando que deveria ser. Tem que ser um sistema diferente. Já existem estruturas em funcionamento. Como eu disse, a mudança do poder naval para o poder terrestre é uma mudança de um jogo de soma zero para uma lógica de ganha-ganha, com diferentes tipos de iniciativas globais, diferentes sistemas de pagamento, compensação e transação. A iniciativa de segurança global, que acredita em uma segurança mútua e indivisível. A iniciativa de governança global. A iniciativa de desenvolvimento global, que defende um desenvolvimento de benefício mútuo. E a iniciativa de civilização global, que acredita que todas as culturas são iguais e merecem tratamento e desenvolvimento iguais. Tudo isso faz parte de um quebra-cabeça muito, muito maior que está sendo montado neste momento. E eu acho que, se alguém quiser criticar essas coisas, pelo menos deveria entender o que está acontecendo, em vez de reagir de forma automática, com uma crítica baseada numa mentalidade muito etnocêntrica e centrada no Ocidente. Never mind sissy for embrace. Eu acho que isso não ajuda. Mas no fim das contas, a gente entende que estão acontecendo mudanças tectônicas. Elas não vão acontecer de uma hora para outra. Nem tudo vai mudar da noite para o dia. Vai ser um processo longo, lento e doloroso, e não vai trazer satisfação imediata. Mas há mudanças enormes e profundas. Como dizem, às vezes a mudança não é vista em um século, ou talvez nem em meio milênio, mas há transformações fundamentais em curso.
Parte disso dá para perceber. Na medida em que o trabalho é o metabolismo da economia, dá para ver que ele está passando de um ponto anabólico para um processo catabólico. É isso que os Estados Unidos estão vivendo agora. E aí vem a questão: como esse processo catabólico vai ser administrado? Como ele vai ser enfrentado? Eu acho que isso precisa ser entendido dentro do contexto em que o restante do Sul global continua se desenvolvendo e se conectando cada vez mais. Mas enquanto isso, acredito que o nosso papel, para quem vive no núcleo ocidental, é impedir que os governos do Ocidente avancem ainda mais rumo à guerra, que causem mais danos ao planeta e que criem riscos cada vez mais intoleráveis, inclusive riscos nucleares, contra o resto do mundo, que basicamente está tentando construir um sistema alternativo que possa funcionar melhor. No mínimo, a gente precisa dar a esse processo a chance de se provar ou não, em vez de criticá-lo só porque ele não se encaixa nas nossas ideias imaginadas sobre o que achamos que o Sul global deveria fazer, sob o nosso comando ou capricho. Yeah. Very well said. Muito bem dito. Pessoal, isso marca o fim do programa. Quero pedir que vocês agradeçam ao KJ, clicando no botão de curtir, para que a conversa chegue a mais gente. Muito obrigado a Farzana Dean pelo superchat e a todos que contribuíram com superchats. Agradeço também aos moderadores, aos membros e a todo mundo que participou no chat. Moderadores, obrigado pelo trabalho e pelo tempo de vocês. Mas fiquem ligados, amanhã eu volto, 13h, horário do leste, com um novo convidado, Ehsan Sarfinijad. Ele vai participar direto do Irã, então não percam. E hoje, quero lembrar que meus amigos do DD Geopolitics vão fazer uma transmissão ao vivo mais tarde, às 4h, também no horário do leste. O link está na descrição do vídeo. Então anotem aí, 4h, DD Geopolitics, transmissão ao vivo, continuando a conversa de hoje. KJ, alguma palavra final antes da gente encerrar? KJ, any final words before we head out of here? Não, mas lembre-se, todo mundo tem um papel a cumprir. Parte do nosso trabalho é pensar de forma crítica, não ficar hipnotizado ou encantado pela propaganda, que é constante e está em toda parte. E também, claro, apoiar canais como o seu. E um grande abraço para o pessoal do DD Geopolitics. Eles estão fazendo um ótimo trabalho. Apoie seus canais de mídia independentes e valorize o pensamento crítico e as vozes independentes. Sim, com certeza. Ótimo. Então tá, pessoal, a gente se vê amanhã, 13h, horário do leste, no dia 29 de junho. Até lá. Tchau!